Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcela Gama, para quem ainda não me conhece. Eu sou professora de Direito Empresarial aqui na Faculdade Nova Roma e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Direito Empresarial aplicado à prova da ordem. Vocês precisam se atentar às principais temáticas e para isso eu trouxe uma questão abordando cada tema de direito empresarial. Eu não vou conseguir exaurir a disciplina toda, claro, mas eu vou conseguir te dar um norte para que você consiga complementar esses estudos em casa, baseado no que eu vou te dizer aqui hoje, tá joia? Então vem comigo que a gente vai começar a descomplicar esse direito empresarial para a tua prova da OAB. Vamos começar para não perder tempo. Eu fiz um apanhado dessas questões do ano de 2023 até o ano de 2020, as últimas provas da ordem, para que vocês consigam ver como as temáticas vêm sendo abordadas. E aí, para a gente começar, tem aí a primeira questão, que foi de 2023. Ainda que o registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, não possa examinar o mérito dos atos dos empresários, sociedades empresárias e cooperativas, limitando-se sua análise aos requisitos formais, existe proibição de arquivamento de documentos em razão de expressa disposição legal. Assinale a opção que indica o documento que incorre na proibição legal de arquivamento. Letra A. Os atos de empresas mercantis com nome idêntico a outro já existente. Letra B. A prorrogação do contrato social depois de fim do prazo nele fixado. Letra C. A alteração contratual por deliberação majoritária do capital social quando não houver cláusula restritiva. E letra D. Os atos constitutivos de empresas mercantis que não designarem o nome do liquidante e a forma de liquidação. Eu vou precisar, gente, dar uma olhadinha aqui para a tela da esquerda, porque eu abri aqui a legislação para que eu possa acompanhar com você essas respostas aqui, tá joia? Então, quando eu olhar para cá, já sabe que é porque eu estou com a telinha aberta aqui na minha esquerda. Então, para responder a essa questão, o que é que você precisa ter em mente? Você precisa ter em mente aí a Lei 8.934 de 94, mais especificamente o artigo 35 dessa lei, inciso 5º, que diz expressamente que não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome idêntico a outro já existente. Então, de pronto, você já percebe aí que a resposta é letra A, por expressa determinação legal. Não tenho que pensar, não tenho que inventar, é letra de lei, direto. E para não perder muito tempo, marca direto no que você estudou. Então é por isso que eu sempre digo ao meu aluno, a letra de lei é extremamente importante para a prova da ordem. Do jeito que essa prova vem sendo efetuada ao longo desses anos com a FGV, muita coisa você consegue responder em todas as disciplinas, mas a gente está se atentando aqui a direito empresarial com a letra expressa de lei. Só que você não tem como decorar a legislação toda. O que é que você pode fazer? Você precisa entender. A partir do momento que você faz essa leitura, tentando compreender essa legislação, você fatalmente vai lembrar na hora da prova, obviamente com treino, que você precisa estar repetindo, né? A questão do hábito é muito importante. Então aí, letra B. Essa letra B, que ele fala aí, a prorrogação do contrato social, depois de fim do prazo nele fixado. Incorreto. Até porque o artigo 35, inciso 4º, que falava disso, foi revogado, tá? Foi revogado pela lei
14.195 de 2021. Então, a gente não poderia falar sobre isso porque foi revogado. Letra C, alternativa incorreta. Diz aí, a alteração contratual por deliberação majoritária do capital social, quando não houver cláusula restritiva. Incorreta por quê? Porque nesse sentido a gente tem aí o inciso 6º da Lei 8.934/94, que diz aí expressamente, tá? Esse inciso 6º, que não podem ser arquivados a alteração contratual por deliberação majoritária do capital social quando houver cláusula restritiva. E a alternativa D, incorreta também, porque aí a gente tem o disposto no artigo 35, inciso 3º, também da mesma lei, que fala aí que não podem ser arquivados a alteração contratual dos atos constitutivos de empresas mercantis que, além das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital e a declaração do seu objeto, cuja indicação do nome empresarial é facultativa. Então, se não tiver designado aí, nesse contrato social, pelo artigo 1038 do Código Civil, o liquidante ele vai ser eleito por deliberação dos sócios, minha gente. Então, essa escolha ela vai poder recair em pessoa estranha a essa sociedade. Veja, aqui a gente tem uma questão de nível intermediário, é uma questão que você responde, como eu já falei, expressa letra de lei, mas aí você pode ter uma dificuldadezinha para lembrar o que eu estou dizendo, mas você não vai ter mais, porque você está vendo comigo isso, você vai lembrar disso caso caia na sua prova, mas que fique claro que, obviamente, caiu em 2023, não vai se repetir a mesma questão, mas toda essa parte de registro aí, de registro público, que você dê uma olhada, porque é recorrente essa temática. Então, não vai cair a mesma questão, mas dá uma olhadinha nessa parte de registro que vai te ajudar bastante, que é um tipo de questão que normalmente cai, tá? Com uma certa frequência. Então, só para a gente fechar aqui, o que a gente já decretou, a letra correta aí é letra A, tá joia? Vamos seguindo aqui então comigo. Segunda questão, tá? 2023 também. Para honrar o empréstimo que lhe foi concedido, o empresário Rui Barbosa subscreveu nota promissória em favor de Medeiros Neto, com vencimento para o dia 30 de março de 2023. O primeiro endossante transferiu o título em preto para Wagner Desidério e proibiu novo endosso. Considerando o efeito legal da cláusula de proibição de novo endosso, assinale a afirmativa correta, tá? Então, aí a gente tem falando de nota promissória e falando de endosso. E falando dessa questão de título em preto. Então, preste atenção nessas três coisinhas aí que essa questão agrega para que a gente possa responder com tranquilidade. Não tem por que se preocupar porque viu endosso, porque viu nota promissória, não, é uma besteira. E dá para responder desde que você tenha em mente algumas questõezinhas conceituais aí do direito empresarial, tá joia? Então, para que a gente possa responder, você precisa entender inicialmente o que é o endosso. Endosso nada mais é do que um ato cambiário, ou seja, uma troca, que vai transferir o direito de um título de crédito, ou seja, um valor que vai ser pago, né, a um terceiro. É só isso, tá? É um ato cambiário, é um ato de troca, que vai transferir um direito de um título de crédito, ou seja, algum dinheiro que você ainda vai receber, que irá vir a ser pago, no caso, você vai transferir esse direito a um terceiro. Pronto. Endosso é só isso. Não tem muito mistério. Então, pelo artigo 15 da Lei Uniforme de Genebra,
Esse endossante, ou seja, que é aquele que vai transferir o título de crédito, ele pode proibir que o endossatário, que é aquele que vai receber esse título de crédito futuramente, ele pode proibir a transferência a outrem, ele pode, assim, no caso, proibir, no sentido dele não transferir a outrem essa nota promissória. É possível fazer isso. Então, como essa nota promissória, que é esse título de crédito, tem uma característica de circulação comercial, esse endossatário, ele pode transferir, mesmo com essa cláusula proibitiva, por motivo de título de crédito ele deve circular. Então, caso isso aconteça, esse endossante ele não vai garantir aos futuros endossatários o valor que consta nessa ordem de pagamento. Então, com isso, a gente já vai dizendo aqui, vamos ver as alternativas. A gente tem aqui, letra A. Para o endossante Medeiros Neto, a cláusula de proibição de novo endosso tem efeito de cessão de crédito perante o endossatário direto e de endosso perante os endossatários posteriores, tá? Letra A. Vamos ver aqui, letra B. Essa letra A está errada, tá? Só para ficar claro. Ela está errada por quê? Porque ela afirma que essa proibição do novo endosso, ela vai possuir esse efeito de cessão de crédito e a gente já viu aqui que não é isso, tá? A letra B. Wagner Desidério, ele não poderá realizar novo endosso no título sob pena de desoneração de responsabilidade cambial dos co-obrigados. Essa letra B também está errada, porque ela está dizendo aí que não poderá haver novos endossantes posteriormente. E a gente já viu aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A letra C. A cláusula de proibição de novo endosso é nula, tal qual a de endosso parcial, por restringir a responsabilidade cambiária do endossante a seu endossatário imediato. Então, essa letra C, ela está errada por quê? Ela está errada porque ela está dizendo aí que esse novo endosso é nulo. É o que ela está fazendo. Portanto, a gente tem aí, restando, essa letra D. Embora, Medeiros Neto, embora co-obrigado, ele não responde pelo pagamento da nota promissória perante os endossatários posteriores a Wagner Desidério. É exatamente o que a gente falou na explicação no começo da questão. Então, por eliminação do que a gente já falou, a resposta é a letra B. Tá joia? Então, lembra de dar uma olhadinha nesses títulos de crédito. Também é uma questão que cai sempre, todo ano vem caindo aí, pelo menos uma, tá? Não posso garantir que vai cair na sua prova, mas posso garantir que frequentemente é um assunto que é abordado, tá? Não em grande quantidade, mas vem aparecendo como sempre. Então, não deixe de dar uma conferida nisso, tá joia? Então, vamos prosseguindo aqui. Terceira questão. A gente já está fazendo aí uma retrospectiva para o ano de 2022. Saímos de 2023. Pedro Laurentino deseja constituir uma sociedade limitada, unipessoal, cuja denominação será Padaria São Félix do Piauí Limitada, sediada em Teresina. A inscrição dos atos constitutivos da pessoa jurídica ou as respectivas averbações de atos posteriores no registro empresarial assegura o uso exclusivo do nome empresarial e tem aí as alternativas. Para a gente responder, o que é que a gente precisa saber? Essa questão, ela trata aí o quê? O nome empresarial na sociedade limitada. Essa sociedade limitada, ela pode adotar aí, como nome empresarial, o uso da firma social ou denominação, tá?
E no final vem a palavra limitada ou LTDA, como a gente costuma ver aí no dia a dia. Então, os administradores que vêm empregando aí essa firma de denominação sem esse vocábulo aí limitada, eles vão acabar respondendo solidária e limitadamente perante terceiros. Então, a diferença é essa, né? Quando a gente tem essa palavra limitada, a gente consegue limitar essa responsabilidade aos bens da empresa, aos bens que são acometidos para o desenvolvimento da atividade empresarial com fins econômicos para a circulação de bens e serviços. Então, se utiliza muito a tipologia de sociedade limitada por essa limitação que a gente consegue fazer aí, e é uma dos tipos de sociedade mais utilizados. Então aí, esse uso de firma social, denominação social, ele é privativo dos administradores que têm os necessários poderes, tá? Para isso. Então, nessa questão aí, especificamente, a gente tem aí na letra A, ele dizendo aí que nos limites do estado do Piauí, ou seja, assegura o uso exclusivo do nome empresarial onde? No caso, nos limites do estado do Piauí, tá certo? Essa é a alternativa correta. Por quê? Porque quando eu estou me referindo à proteção de nome empresarial, essa proteção ela vai ocorrer sempre nos limites do estado em que for realizado o registro. E aí, o artigo 1166, ele dispõe que essa inscrição de empresário dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado. E aqui, no caso dessa questão, seria nos limites do estado do Piauí, tá? Questão muito fácil, uma questão muito simples, que você só precisava ter a ideia desse limite de proteção desse nome empresarial. Ponto. Simples assim. Então, a gente tem aí, na letra B, alternativa incorreta, né? Porque a gente já viu aí que é só nos limites do estado em que for realizado o registro. E considerando aí que Teresina é um município do estado do Piauí, né, a proteção vai ocorrer no âmbito de todo o estado e não nos limites do município de Teresina, como diz aí a alternativa B. Letra C também correta, porque diz aí em todo o território nacional e não é assim que a coisa funciona, até porque para que haja essa proteção, no caso em território nacional, é necessário que o registro ele seja efetuado na forma de lei especial. E aí você vai para o artigo 1166, parágrafo único desse artigo, mas aí é uma outra história, tá? E na letra D, também alternativa incorreta, porque para a proteção em território nacional vai ser necessário que o registro seja registrado também na forma de lei especial. Também artigo 1166, enfim, parágrafo único, tá? E é isso. Então, o gabarito da questão, letra A. Sem muito mistério, questão simples, uma questão que tende também a ter uma certa recorrência. Então, fica ligado nesse tipo de questão aí. Então, dá uma olhada em sociedade limitada unipessoal, que a gente já sabe que sociedade limitada unipessoal é aquela possibilidade de você ter uma limitação de responsabilidade, ainda que com um único sócio. E é importante saber que essa pluralidade de sócios, ela não é condição sine qua non para que você tenha uma limitação de responsabilidade, ou seja, você pode ter sim uma sociedade limitada, seja com 2 ou mais sócios ou com apenas um sócio. Então, dá uma olhada nessa questão de sociedade. Sociedade é um tema muito recorrente, é um tema fácil, é um tema tranquilo. Então, essa especificidadezinha está falando de proteção do nome empresarial, mas dá uma aberturazinha nesse estudo, dá uma expandida nisso e vai seguindo aí, dando uma pesquisada
nessas questões societárias que são bastante importantes. Não esquece também a questão de empresário individual, também daquela teoria geral do direito empresarial, que vai ser a base de tudo que a gente vê dentro do direito empresarial. Essa é a realidade. Então, vamos seguindo aí para a quarta questão. Gente, eu não sei se eu estou muito corrida, espero que não, mas é porque eu fiz o seguinte, eu separei 8 questões para vocês e eu quero conseguir responder a essas 8 questões. Estamos chegando agora na metade, estamos indo para a quarta questão, mas eu não quero deixar de responder alguma coisa para que vocês não se prejudiquem, por perder algum detalhe que de repente venha fazer a diferença assim na tua prova, tá? Então, por isso que eu não estou fazendo uma coisa com muita conversa, muito devagar, mas também não quero correr tanto para que possa me fazer entender. Espero que eu esteja me fazendo entender. Então, vamos seguir aí com essa quarta questão, que também foi no ano de 2022, tá? A fisioterapeuta Aliandra Mogeiro tem um consultório em que realiza seus atendimentos, mas atende também em domicílio. Doutora Aliandra, ela não conta com auxiliares ou colaboradores, mas tem uma página na internet exclusivamente para marcação de consultas e comunicação com os seus clientes. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. A gente tem aí essas 4 alternativas, mas vamos nos ater aqui ao que essa questão ela está trazendo para a gente. Ela está falando aí do artigo 966, parágrafo único do Código Civil. O que é que ele faz? Ele exclui do conceito de empresário o profissional intelectual de natureza artística, científica e literária. Eu vou até aproximar essa câmera, porque isso é uma coisa que eu julgo muito importante. Então, eu quero falar mais assertivamente com vocês. Vê só. Esse artigo 966, no parágrafo único, ele exclui desse conceito aí de empresário esse profissional intelectual de natureza artística, científica e literária, ainda que ele exerça a atividade com concurso de auxiliares ou com a ajuda de colaboradores. Ou seja, o exercício das atividades exclusivamente intelectuais, no caso, estará excluído, no caso, né, do conceito de empresário. Porque o que acontece? Você está falando aí de quem? Do autônomo, tá? Está falando de autônomo que trabalha aí com essas atividades de natureza artística, científica ou literária. Estou falando do médico, estou falando do advogado, enfim. E aí se exclui desse conceito de empresa. Obviamente que quem estiver funcionando, ainda que com um concurso de auxiliares, está fazendo com fins econômicos, porque a gente trabalha para sobreviver. A gente trabalha, obviamente, com fins de lucro. Só que não é só porque a gente tem lucro que a gente vai ter uma empresa, tá? Aí você vai ter uma atividade que está sendo voltada para a subsistência, que está sendo voltada para essa questão do lucro, mas essa lei exclui esse profissional aí, desse rol de empresário. E é muito importante que essa exclusão aí que a gente tem, essa disposição legal, ela vai ocorrer por conta da essência personalíssima dessa atividade. E afasta, no caso, desses profissionais intelectuais, essa questão aí mercantil, esse âmbito mercantil. Então, ainda que ele desenvolva, tá? Mesmo ele preenchendo esses pressupostos aí de empresa, no caso assim, ele quer oferir lucro, ele precisa sobreviver, não é de graça, ele não está fazendo um trabalho voluntário, mas ainda assim a gente não está falando de empresário. Só que, o que acontece aí? Na parte final aí do parágrafo único do artigo 66, o legislador ele ressalva que essa atividade intelectual ela vai poder sim ser considerada empresária. Quando que essa atividade ela vai poder ser considerada empresária? Quando o exercício dessa profissão intelectual constituir um elemento de empresa. Ou seja, quando a profissão ela se tornar um
componente apenas da atividade, mas ela deixar de ser o principal daquela atividade. Ou seja, quando a atividade desse profissional liberal, no caso, ela acabar sendo absorvida pelo quê? Pelo que a gente chama de fatores de produção. Ou seja, quando a organização empresarial ela absorver, quando acontecer dessa organização absorver aquela atividade principal daquele profissional, no caso liberal, daquele profissional que mexe com essa atividade intelectual, aí sim eu vou estar falando de empresa. Eu tenho essa determinação legal de que esse profissional ele não é empresário, mas se ele tiver exercendo atividade que exista esse componente aí, elemento de empresa, essa atividade ela deixou de ser a atividade principal e a empresa ela se sobrepôs a isso. Aí sim, eu estou falando sim de empresário, tá bom? E isso fica muito claro se eu explicar para vocês da seguinte forma. Por exemplo, eu sou médica e aí eu desenvolvo, eu monto para mim um consultório com uma colega também médica, a gente se junta, a gente contrata uma pessoa para tomar conta da recepção e a gente se junta para dividir as despesas, enfim. E, obviamente, para oferir lucro também. Enquanto a gente tem esse consultório, a gente está exercendo essa atividade intelectual, eu não estou falando aí de uma sociedade empresária, tá, gente? Eu estou falando aí de atividade intelectual ainda, tá? Só que, a partir do momento que esse pequeno consultório ele vai ganhando elementos de empresa, e aí ele passa de um pequeno consultório a, por exemplo, uma clínica onde eu tenha vários profissionais, onde eu tenha salas para realização de exames, pequenas cirurgias, e isso vai ganhando esse contexto de organização empresarial. Acaba que a minha atividade como médica ela foi engolida pelo negócio. O negócio ele ganhou uma dimensão, ele ganhou uma estrutura que engoliu aquela atividade. Que o que é que acontece? Com o tempo, não é mais a questão de Marcela ser a médica. Ali terão médicos para atender, mas não é a minha atividade personalíssima que vai estar fazendo a diferença naquela situação ali, naquela empresa. Aquilo realmente ganhou um status de empresa. Então, ali eu vou ter outros médicos, vou ter vários médicos contratados, enfim. Não é mais Marcela, não é mais a doutora Marcela que está ali. Ali eu tenho uma clínica onde serviços são oferecidos, onde eu tenho inúmeros profissionais, onde eu tenho exames, onde eu tenho toda uma organização empresarial. Então, aí eu estou falando o quê? De elemento de empresa. Então, nesse sentido, eu posso te dizer que eu tenho aí um profissional que trabalha intelectualmente, ele é um profissional liberal, então ele é um sócio, mas ele vai ser empresário também, tá? Então, nesse caso aqui, continuando, atenta para isso, não esquece disso que eu estou falando para vocês. Então, deixa eu voltar para a lousa. A gente tem aí, nessas alternativas, a letra A, deixa eu ver, não se trata de empresária individual em razão do exercício de profissão intelectual de natureza científica, haja ou não a atuação de colaboradores, tá? O que é que acontece aí? Alternativa correta. Por que essa alternativa está correta? Porque o legislador, ele excluiu essas profissões intelectuais, sejam elas de natureza científica, artística, literária, desse conceito aí de empresário, quando essa profissão ela for fator principal da atividade desenvolvida. Então, como eu falei, nesse caso aí de um consultório, exercendo aí atividade de natureza simples, né? Não é empresária, ainda que haja contratação de uma secretária, uma copeira, serviços gerais, enfim. Isso aí, independentemente dessa estrutura organizacional. Nota só que, no caso desse consultório aí, ele pode até preencher esses requisitos, tá? Do artigo 966. Quais são esses requisitos? Profissionalismo, atividade econômica
organização e produção de serviço. Mas ainda assim, não ser uma atividade empresária, pelo fato de exercerem exclusivamente essa profissão intelectual. Letra B. Alternativa incorreta. Por quê? Porque nesse artigo 966, no parágrafo único, ele vai dispor que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. E aí, ele traz na letra B, trata-se de empresário individual em razão do exercício da profissão liberal e prestação de serviços com finalidade lucrativa. Então, errado, né? A gente já esgotou isso daí. Letra C. Alternativa incorreta. Por quê? Pela mesma questão que a gente acabou de ler, nem preciso repetir. Até porque a letra C, ela diz aí, não se trata de empresário individual em razão do exercício da profissão intelectual, só configurar a empresa com um concurso de colaboradores, e a gente viu que não tem nada a ver, pode ter o concurso de colaboradores e ainda assim não vai mudar essa questão como a gente viu, tá? E letra D. É incorreta também pelo mesmo motivo, tá? Porque diz aí na letra D, trata-se de empresária individual em razão do exercício de profissão intelectual com emprego de elemento de empresa pela manutenção da página da internet. E a gente viu que artigo 966, repetindo, não considera empresário, não vai se considerar no caso empresário, quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se esse exercício da profissão constituir elemento de empresa, ou seja, a atividade principal ela vai estar sendo engolida aí por toda uma organização empresarial, tá certo, minha gente? Então, sendo muito bem esgotada aí a quarta questão. Vamos seguindo aí para a quinta questão. Essa quinta questão também do ano de 2022. Sociedade cooperativa, que é um assunto que eu adoro e também concursos adoram. Vamos ler aí a questão. A sociedade cooperativa é dotada de características próprias que lhe atribuem singularidade em relação a outros tipos societários, dentre elas o critério de distribuição de resultados. Das alternativas abaixo, assinale a única que indica corretamente tal critério. Antes de continuar, vamos ver aqui essas alternativas. Na letra A da quinta questão, a distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente ao valor da quota-parte de cada sócio, salvo disposição diversa do Estatuto. Está incorreto, né? Porque a gente tem no artigo 1094, inciso 7º, que essa distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuídos juros fixos ao capital realizado. Então, a alternativa está incorreta. Letra B. Na letra B diz aí, a distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente ao valor dos bens conferidos por cada cooperado para a formação do capital social. Errada também, tá? E aí, pelo mesmo artigo que a gente acabou de dizer, artigo 1094, inciso 7º. Letra C. Letra C é a alternativa correta. Vamos marcando aí. E ela diz o quê? Ela diz, a distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Então, como características dessas cooperativas, a gente tem aí essa variabilidade ou dispensa desse capital social. Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação de número máximo, limitação do valor dessa soma de cotas do capital social que cada sócio vai poder tomar, intransferibilidade dessas cotas do capital a terceiros que sejam estranhos a essa sociedade, ainda que seja por herança, quórum para reunião e não no capital social representado, direito de cada sócio,
há um só voto, tá? Nessas deliberações, tem ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor dessa participação desse sócio, distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor dessas operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuídos juros fixos ao capital realizado. Como característica, a gente também tem aí a indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, tá? Ainda que em caso de dissolução da sociedade. Então, essa alternativa C é a correta. E a letra D também incorreta, porque diz o seguinte: a distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente à contribuição de cada cooperado para a formação dos fundos de reserva e de assistência técnica, educacional e social. Nada a ver, né? Porque a gente já viu aí no artigo 1094, inciso 7º, que distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade podem ser atribuídos juros fixos ao capital realizado. Então, só tem letra C, não teria outra. Então, dá uma olhadinha nessa parte aí de sociedades cooperativas, que elas realmente são muito importantes. É uma temática que eu particularmente amo, mas os concursos também amam, tá? Então, vamos seguindo aí, gente. Sexta questão. Essa sexta questão também do ano de 2022, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Acompanha aí comigo. A questão diz o seguinte: em 2019, foram estabelecidas, inicialmente por medida provisória, posteriormente convertida na Lei 3.874, normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Em relação aos contratos empresariais, assinale a afirmativa correta. Vê só, eu já estou aqui em contratos empresariais. Não esquece de dar uma checada em contratos. Não é uma temática assim, amplamente abordada, mas é importante dar uma checada, porque também chegar na prova, tá lá uma questão e você, por besteira, até porque é uma questão tão simples, você se atrapalhar, eu acho que não compensa tanto. Então, dá uma olhadinha nisso. E com relação a essa questão especificamente, vê só. Tem aí as alternativas. Letra A. Os contratos empresariais são presumidos, paritários e simétricos, exceto diante da presença na relação jurídica de um empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada, tá? É o que diz aí na letra A. Automaticamente já está errada. Por quê? Nessa primeira parte está até correta, mas o afastamento dessa presunção só vai se dar mediante a presença de elementos concretos que venham a justificar esse afastamento, tá? Ressalvados os regimes jurídicos previstos, no caso, nas leis especiais. Isso aí é de acordo com o artigo 421, parte A, do Código Civil. Então, errado a letra A. Letra B. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Está correto. Tem nada a acrescentar ou a retirar da alternativa B, porque, de fato, as partes negociantes elas vão poder estabelecer esses parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e esses pressupostos de revisão ou de resolução. Isso aí a gente tem conforme previsão legal, previsão direta da lei, artigo 421, parte A, inciso 1º também do Código Civil, tá? Então, letra de lei direto aí, essa questão não tem muito o que pensar aí não. Letra C, a alocação de riscos definida pelas partes deverá ser respeitada e observada, porém, até o ponto em que o Estado julgue discricionariamente que deve intervir no exercício da atividade econômica. Errada também, né? Porque esses contratos eles são regidos pelo princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, conforme a gente pode encontrar no artigo 421, parágrafo único do Código Civil. Então, essa intervenção, se houver, ela deve se dar de forma motivada e justificada
e não discricionariamente, devendo a alocação desses riscos ser definida pelas partes. Deve ser, no caso, respeitada e observada, tá? E na letra D, diz aí que a revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e ilimitada, sempre que uma das partes for vulnerável, sendo que, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, essa presunção ela é absoluta. Então, errada também. Por quê? Porque, vê, essa revisão contratual, ela vai somente acontecer de que maneira? De maneira excepcional e limitada. Previsão legal também, artigo 421, parte A, inciso 3º do Código Civil. E também não tem presunção absoluta de vulnerabilidade nos casos de empresa de pequeno porte e de microempresas. Então, só tem aí letra B, questão simples, mas você também precisava ter esse conhecimentozinho da legislação. Então, eu volto a repetir, gente, presta atenção. Para você ir para a prova do OAB, independentemente da disciplina, dá uma olhada na legislação, letra seca, letra de lei, tá joia? E especificamente quando a gente está tratando de direito empresarial, o que é bom para você, porque aí acaba que são questões mais fáceis, mais simples, tá? Então vamos agora aí, seguindo o fluxo, questão 7 na 8ª, a gente já termina e vocês se livram de mim. Mas me acompanha aí nessa questão 7ª do ano 2020, que é uma questão bem legal. José da Silva, vou até botar para vocês, né? Vocês não estão acompanhando, vocês estão me vendo. Mas eu vou colocar para vocês. Agora vocês estão vendo a questão. Seguinte, questão 7ª. José da Silva, credor de sociedade empresária, consulta você, como advogado ou advogada, para obter orientação quanto aos efeitos de uma provável convolução de recuperação judicial em falência. Em relação a essa hipótese apresentada, analise as afirmativas a seguir e assinale a única correta. Vê bem, você precisa estudar essa questão de recuperação judicial em falência. Não tem como você ir para essa prova sem você estudar isso. Eu estou lhe dizendo, eu estou lhe afirmando que vai cair na sua prova. Seja de uma coisa ou da outra, isso vai estar na sua prova. Então, por favor, não pula essa parte. Essa parte é de extrema importância. E o melhor, as questões quando a gente aborda essa temática, principalmente no que tange a prova da OAB, não tem um grau de dificuldade muito grande, entende? Então, assim, eu acho que vale a pena se atentar a isso, tá joia? O que você precisava saber para você responder essa questão? Você precisava ter em mente aí o artigo 80 da Lei 11.105 de 2005. O que é que diz aí esse artigo? Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso. Ponto. Artigo 80 da Lei 11.101 de 2005. Então, qual seria a alternativa para você responder? Vamos ler a letra A. Os créditos remanescentes da recuperação judicial serão considerados habilitados quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento às habilitações que estiverem em curso. Eu não precisava nem ler o resto da questão, eu marco aqui, ó, letra A, diretamente no artigo 80, repetindo, na Lei 11.101 de 2005. Sem muito blá blá blá, sem muito para que isso. Questão muito simples, questão que você não precisava ficar aí nem lendo as demais alternativas. Ele traz aí, letra B, as ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência, exceto a ação revocatória, a ação revisional de decreto admitida ao quadro geral de credores. Ele tem aí, letra C, a decretação da falência, determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor quanto aos créditos excluídos, dos efeitos da recuperação judicial. Quanto aos créditos submetidos ao plano de recuperação, são mantidos os prazos nele estabelecidos e homologados pelo juiz. E na letra D, as ações intentadas pelo devedor durante a recuperação judicial serão encerradas, devendo ser intimado o administrador judicial da extinção dos feitos sob pena de nulidade do processo. Vê bem. O que é que você precisava ter em mente aí? Você já sabe que a resposta é a letra A. Mas eu chamo a atenção de vocês para que vocês deem uma olhada nessa convolução de recuperação judicial em falência. Existem algumas razões dessa convolução acontecer.
E você precisava ter em mente aí, você precisa saber, eu assim, aconselho que você saiba, que ela vai acontecer por 6 razões. Deliberação da Assembleia Geral de Credores, a ausência de apresentação de plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias, a partir dessa publicação da decisão, que no caso deferir processamento da recuperação judicial. Quando rejeitado o plano de recuperação judicial, proposto pelos credores, no que diz respeito aos parágrafos 4º, 5º e 6 do artigo 56, que versam sobre a apresentação e votação do plano de recuperação judicial. No 4º momento, pelo descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação. No 5º momento, por descumprimento dos parcelamentos estabelecidos. E no 6º momento, quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique na liquidação substancial da empresa em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as fazendas públicas, tá? Questão muito simples, mas dá uma olhadinha nessa questão da convolução. Não vá para a prova sem saber isso. Dá uma olhada em recuperação judicial e em falência e depois não diz que eu não te avisei, tá? Bem, gente, vamos continuando aqui. A gente vai chegando aqui à última questão, tá? E vai ser a questão aí 8ª do ano 2019. Deixa eu colocar aqui para você acompanhar comigo. E é uma questão também falência, que casa um pouquinho com o que a gente acabou de ver na 7ª questão, tá? É o seguinte, além da impontualidade, a falência pode ser decretada pela prática de atos de falência por parte do devedor empresário individual ou dos administradores da sociedade empresária. Assinale a opção que constitui um ato de falência por parte do devedor. Pelo adiantar da hora, eu acho que eu estou me estendendo demais, eu vou aqui bem para o ponto da questão. O que é que você precisa saber para você responder exatamente a essa questão? A resposta aqui está na letra D, tá? Que diz o seguinte: deixar de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial, após o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Então, o que aconteceu aqui? Dá para dar uma confundida aí, né? Porque você pode confundir um pouquinho a questão de convolução de falência, que a gente acabou de falar na 7ª questão, com ato de falência, que são questões distintas. Mas aqui no caso, não seria possível essa convolução da recuperação judicial em falência, porque nesse caso aqui já foram pagas, né, as obrigações que venciam no prazo de 2 anos. No entanto, porém, todavia, é possível caracterizar um ato de falência e qualquer credor vai poder fazer um novo pedido de falência contra o devedor se utilizando desse fundamento, desse argumento, tá? Pronto, então, gente, complementando aqui a questão, eu recomendo que vocês deem uma lidinha no artigo 61 e no artigo 62 da Lei 11.101 de 2005 e depois dá uma lidinha no artigo 91 também, tá? Para dar uma olhadinha nessa questão de falência. Então, vê só, a gente chegou ao fim de mais um Gabarita e eu recomendo que vocês peguem essas questões que a gente acabou de falar aqui, de responder, de conversar, de discutir, e você vá abrindo. Você pega o assunto que a gente tratou e vai abrindo, vai puxando mais coisas, puxa das tuas anotações. Se não tem tuas anotações, pega o código e vai estudando temática por temática. Eu não tenho como exaurir a disciplina em 1 hora de aula, mas eu tenho certeza que a gente abordou aqui temas importantes. E se você puder fazer o que eu estou dizendo, você vai lendo não só o item que a gente tratou especificamente, mas você vai abordando com uma amplitude maior exatamente a temática que a gente abordou. O ideal é que você saiba tudo, o ideal é que você siga o edital. Mas como eu sei que isso nem sempre é possível, a gente deu aqui uma pincelada em pontos que eu julgo importantes, em pontos que são recorrentes e em pontos que, se você der uma olhadinha, abrindo um pouquinho o que a gente está falando, o que a gente falou, o que a gente discutiu, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você, tá certo? Então, boa sorte, uma ótima prova.
Aqueles que não são os meus alunos, que estão me conhecendo hoje, espero que tenham gostado, tá? E me sigam aí nas redes sociais, @professora.profa.Marcela Gama. De vez em quando eu estou postando aí algumas questões aí de tirar dúvida, de tirar tema, enfim. De vez em quando a gente está publicando aí um conteúdo interessante. Então, quem não me conhece ainda, me segue, profa.Marcela Gama no Instagram. Tá joia? Boa prova, um beijo e até a próxima. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.